Amém. Eu quero que a gente nessa manhã pudéssemos meditar juntos. Eu não sei se você tem essa prática diária de meditar na palavra de Deus. Não só ler a Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia e lê tanta coisa, né? E sem pensar, sem aplicar na nossa vida. Sem ler a Bíblia, eu li a Bíblia, tá aí o que... Porque você crê, do fundo do seu coração, que quando você lê a Bíblia, qual é o seu sentimento? Você lê a Bíblia para estudar, você lê a Bíblia para decorar? Ou você já acha que você já conhece a Bíblia toda? Qual é o seu sentimento? Eu confesso para você, como um pastor, às vezes, por exemplo, a gente tem isso, né? Às vezes vai ouvir uma pregação em qualquer lugar, aí você tem a pretensão, a presunção de achar que você já sabe aquilo, porque eu já preguei, sem considerar que a inspiração, a revelação da Bíblia, ela é progressiva. Você pode pregar o mesmo texto, aliás, o mesmo texto, a Bíblia, seja qual for o texto, ela é pregada desde que a Bíblia é Bíblia. E nem por isso a palavra de Deus deixou de ser nova, deixou de ser reveladora, inspiradora. Então, uma maneira de aproveitar mais é a gente meditar. Então, eu queria fazer isso com você aqui. Eu penso que a ceia é uma reunião assim mais de sinaliza uma intimidade, né? Eu já falei isso aqui. Por nenhuma questão de qualquer ponto, preconceito, nada disso, né? Mas a maioria de nós aqui não tivemos oportunidade de desfrutar da maioria da mesa de todos nós, não tem como, não é? Então, mas esse é um momento de intimidade, a gente chama, a gente vamos mais próximos, então pense nisso, Jesus nos chamou, Jesus chamou os seus discípulos, eu quero participar com vocês desse momento aqui, né? Ele não chamou a multidão, não é verdade? Para celebrar a ceia. A ceia foi celebrada inicialmente só com os apóstolos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse a sua Bíblia aberta aí para a gente meditar juntos, em Tiago, capítulo 4. A gente vai dar uma caminhada nesse capítulo 4, mas eu vou citar 2 versículos, e depois a gente vai meditar do início do livro. O primeiro é o versículo 4. Podemos começar pelo 17. Eu vou ler o 4 e o 17. Vou ler o 17 primeiro, que é o último, que diz assim: pensem nisto, pois, 2 pontos. Aí ele diz: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Geralmente, queridos, nós traduzimos esse versículo como fazer o bem, poucos de nós traduzimos como obediência. A gente traduz de ajudar. Às vezes eu tenho um irmão que fala assim: quem sabe que deve fazer o bem não faz, então você não está fazendo o bem para mim. Mas esse fazer o bem aqui não é fazer o bem para o próximo. Não é o ato de amor e de misericórdia, não é nem esse ato social de socorrer os pobres, não tem nada a ver com isso, irmão. Então, para entender isso aqui, para entender o último versículo, pensem nisso tudo que ele falou do versículo 1. Pensem nisso, tudo que ele falou desde o capítulo 1. E, embora esse capítulo 4 seja um capítulo, como alguns gostam de mencionar, um capítulo forte, é forte, não sei o quê, né? Os crentes estão com esse negócio, é forte isso, é forte aquilo. Me diga o que é fraco. O que é fraco na Bíblia? Qual o texto da Bíblia que é fraco? Mas a gente, né, dá essa, eu não quero usar uma palavra que possa ser mal compreendida, mas a gente dá esse negócio para ressaltar. É como se a gente quisesse passar um marca-texto amarelo, né? Esse aqui é forte, esse aqui deve ter mais atenção, não é isso? Então eu queria caminhar com você. E o versículo 4, que é basicamente a questão,
o assunto que eu quero abrir com vocês, para a gente pensar nele, que começa com essa palavra forte, versículo 4 da minha tradução NVI, que diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a mulher do outro pertence ao outro? Não é isso. Não está falando desse adultério, não, irmão. Não é? Ele diz aí: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Uma pergunta. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Para deixar bem claro que esse texto é para mim, que essa palavra é para mim, que essa palavra é para você, que essa palavra não é para quem pula carnaval, essa palavra não é para quem não conhece Jesus. Ele está falando desse adultério espiritual. O que é um adultério espiritual? É a amizade com o mundo. É a maneira que Deus, Ele lê isso, Ele percebe isso, Ele entende, Ele discerne, Ele revela para nós. Então, se você depois tiver interesse, curiosidade, você abrir o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, diz para quem é essa carta. Essa carta é para toda a igreja. Para toda a igreja daquele momento, não só as conhecidas, mas toda a igreja espalhada. Então esse livro, essa carta foi escrita para nós, foi escrita para os cristãos, foi escrita para os crentes. Esse assunto aqui é um assunto para nós. E muitas vezes a gente pode correr e dizer: adúltero, mas eu não sou adúltero, eu sou um cara correto. E a gente perde. Por quê? Porque a gente não para meditar, a gente não para pensar. A gente não nós não nos incluímos. Adúltero, eu não sou adúltero, e a gente perde o ensinamento, achando que adultério é só um adultério físico, carnal, sexual. Então, ele começa dizendo, explicando essa questão da amizade com o mundo, para a igreja, para nós. Ele diz, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem isso? As contendas que há. Meu irmão, se a gente olhar com um olhar simplório, o mundo enxerga isso. Os crentes vivem se comendo, os crentes vivem se acusando, os crentes vivem se devorando uns aos outros. De onde procede isso? De onde vem esse negócio? De onde vem a falta de graça de dizer: não, nós não vamos contender? Né? Eu citei isso aqui, você que estava na igreja naquele tempo, que não sei dizer quantos anos tem isso, quando a gente veio para cá, começamos a trabalhar aqui, servir a Deus aqui. Eu me lembro que o vizinho desse terreno aqui que você estaciona no seu carro veio aqui brigar com a gente. Ele veio aqui, um senhor já bastante de idade, um senhor firme, forte, veio aqui com aquele jeito de coronel, tal, veio com outra pessoa. Eu sou pastor, eu sou dono do terreno aqui, porque eu quero que o senhor feche a janela. Tinha uma janela aqui, ainda tem, está até hoje lá a janela, que era um gabinete do pastor aqui. Aí ele veio aqui, aliás, não era nem o gabinete do pastor, era um vão, era uma sala que até usava para dar aula. Aquela janela nunca era aberta, nunca se abriu aquela janela. Não se abria aquela janela. Só domingo, de manhã, quando reunia alguém. Não tinha ninguém reunido lá, não tinha nada. E ele veio. Aí ele veio e falou assim: ó, se o senhor não tirar, eu quero que o senhor feche. Se o senhor não tirar, e pá, eu vou mandar fazer uma coluna de concreto até fechar a janela assim. Aí eu falei para ele assim: querido, nós somos vizinhos. Nós somos vizinhos. Nós jamais vamos... a igreja está aqui para ser uma bênção, o senhor não está aqui para ser um problema. O senhor fica tranquilo que eu não vou lhe dar essa despesa. Se for necessário, a gente vai fechar aquela janela. Embora a gente não abre aquela janela. Se o senhor quiser construir aqui um prédio, o senhor pode... Na hora que o senhor construir, a gente vai fechar a janela, não vai ter mais sentido a janela. O senhor fica tranquilo. Falei para ele. Né? Aí, vamos lá, aí foi lá ver o terreno, né? Tinha muitas árvores aqui, mangueira e um morro de entulho. Aí subi, olhei lá, fiquei lá no terreno dele, aqui no estacionamento, olhando para cima, para o prédio.
Meu querido, olha, o senhor deixa, eu vou pedir que o senhor deixe. A janela não é aberta. Deixa estar. Se o senhor for construir, o senhor pode construir e fecha tudo, fecha todas as janelas. O terreno é seu, eu não vou criar problema. Mas o que aconteceu com isso? Por causa dessa intolerância dele, ele até falou assim, não, de repente, amanhã até o senhor compra o terreno. Aí, vejo que és profeta, velho, incrédulo, mas... Aí, o que ele fez com isso? Eu saí daquela reunião e eu procurei um advogado. E para entender isso, o advogado falou assim, olha, se tiver mais de 1 ano que essa janela está aberta, perdeu o neném. Ele não pode mais fechar sua janela. Se ele for construir, ele vai ter que dar distância. Ele vai ter que dar 1 metro, 1,5 metros, sei lá, afastar um prédio, porque não pode. Aí fiquei tranquilo, daqui a pouco ele voltou. E querido, você tem que ser igual ao seu pastor, viu? Você tem que aprender a ser mineiro. Mineiro esconde os recursos, não joga tudo na cara, não é... Querido, o senhor, deixa estar, que não está atrapalhando o senhor, tal, foi enrolando. Aí da outra vez ele veio aqui, né, me perturbar. Aí na terceira vez eu falei assim, senhor, é o seguinte, se o senhor pode fazer uma coluna, se o senhor pode fechar aqui, então o senhor fecha. Se o senhor puder fazer isso, eu faça. Aí ficou me olhando, fiquei olhando para ele. Aí foi chateado. Depois a gente comprou o terreno. Então, eu estou falando isso em razão dessa... A gente não tem essa graça dentro. A gente não tem graça para dizer assim, não vou me aborrecer. Você não tem graça para fazer dentro da sua casa. Dentro da nossa casa, hoje se fincam trincheiras. Se estabelece confrontos. Se arquiteta jogadas, posturas, para não sei o que lá, dentro da igreja. Puxa vida, quantos problemas tem dentro da igreja. Aí ele falando assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde procedem? Aí ele diz assim, não vem, pergunta respondendo, não vem das paixões que guerreiam dentro de você? Aí você tem que parar e falar assim, quais são as paixões que guerreiam dentro de mim hoje? Você vem para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Quais são as guerras? Às vezes a gente fala assim, eu não estou com guerra com ninguém, mas e dentro de você? Quais são as paixões? As paixões guerreiam contra quê? Esses desejos, elas guerreiam contra nós mesmos, contra a nossa fé, contra a nossa fidelidade, contra a nossa obediência, né? Contra o propósito de Deus dentro da nossa vida. Aí ele avança, que é para você se examinar, e eu também, claro. Ele avança dizendo, vocês cobiçam coisas, e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E aí ele vai explicar que esse problema que ele está falando agora é um problema ligado a coisas, a grana, a bens. Quando pedem o quê? Pedem, não recebem, versículo 3, pois pedem por motivos errados para gastar. Pedem para gastar com prazeres. Então, da onde vem? Vai se chegar na amizade com o mundo. O próximo versículo é esse. Amizade com o mundo, inimizade com Deus. Aí o apóstolo começa lá no versículo 1. De onde que acontecem essas coisas? De onde surgem os conflitos, as guerras? Foi de uma coisa pequena para uma coisa enorme. Né? A gente usa muito esse termo, né, nas cidades. Eu estou em guerra com não sei quem, estou na maior guerra com meu marido. Misericórdia.
Então ele chega aqui: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aí a gente pode dizer assim: mas eu nunca quis ser amigo do mundo, eu sempre quis ser de Deus. Aí você vê como é que a gente se engana, como é que o nosso coração nos engana, né? Não, eu nunca quis ser, não, eu sempre quis ser amigo de Deus. O senhor acha, pastor, que eu vim para a igreja para ser amigo do mundo? E às vezes, quando vê o mundo muito dentro da igreja, nas atitudes, nas decisões das pessoas, até falo que foi a igreja que levou ela de volta para o mundo. Porque é muito fácil a gente não olhar para nós mesmos, é muito fácil a gente acusar os outros, a gente culpar alguém pela nossa fraqueza, pela nossa falta de um discernimento, um entendimento daquilo que passa com a gente, um quebrantamento, e uma mudança de atitude, de pensamento. Então, da onde vem? Onde começa? Começa nessa coisa de querer, de desejar, de cobiçar. Vem das nossas paixões, vem... E aí a gente começa a usar o caminho errado, a gente mata a inveja, e não adianta, porque esse processo, essa atitude não faz a gente ganhar nada, não dá certo. Vivemos então a lutar e a fazer guerras, e aí diz: você não tem porque não pede. E quando pede, pede mal, pede errado, pede para satisfazer uma cobiça, pede para atender um desejo, para gastar consigo mesmo, para proporcionar a si mesmo prazeres. Então, a gente conclui o processo sendo taxados de adúlteros. E isso é uma questão bastante complicada espiritualmente para nós. Por quê? Porque nós somos, via de regra, quando não somos adúlteros nas nossas relações, a gente abomina adultério. A minha mulher já falou para mim que ela não vai me perdoar se eu adulterar. Ela vai fazer uma prece para eu morrer. Porque a gente, quando é assim, não tem problema numa área, a gente fica bastante rígido. Não é verdade? Não, eu não vou aceitar isso. A gente, quando falha, quando cai, a gente quer misericórdia. Então, aí tem essa coisa de revelação, de entendimento, que adulterar contra a nossa esposa, praticar o pecado do adultério, fisicamente falando, que foi uma falha, e a gente se quebra, e a gente passa a entender que a gente precisa ser perdoado. Só tem uma solução: ser perdoado. Ou então o casamento acaba, a sociedade acaba, a vida vai tudo que você embora. Então, a gente tem... Por que a gente não tem essa necessidade do adultério espiritual? Porque a gente não se enxerga adulterando espiritualmente. Como alguns que são adúlteros assumidos querem que a esposa assuma aquela situação. Não, você vai, não, eu não vou mudar e você também não vai me deixar, não. Se você me deixar, eu vou te matar, vou arrebentar, vou te destruir. É porque eu te amo. Loucura, né? Então, porque aqueles que têm essa consciência, fisicamente falando, eles não estão nem aí para nada, eles querem continuar no seu erro, no seu pecado. Espiritualmente, a falta de entendimento que a amizade com o mundo é adultério para com Deus, é que faz com que a gente não mude, faz com que a gente continue, né, numa terminologia muito antiga, porque antigamente isso era muito claro. A gente podia dizer que estava errado, a gente podia discordar, mas antigamente era muito claro
essa questão de um pé na igreja e um pé no mundo. Esse princípio era claro, embora ele pudesse ser totalmente errado. Alguém que estava com um pé na igreja e um pé no mundo, na verdade estava com os dois pés no mundo. Essa imagem é muito complicada para mim. Com o passar do tempo, com a vivência, com o sofrimento, com o exercício do trabalho de pastor, fica muito difícil isso. Você supor que a pessoa, não, mas eu discordo do seu outro, você pode discordar. Tá bom, beleza. Mas, para mim, esse quadro é bem complexo, bem complicado, nesse sentido. Que eu, no fundo, é porque a gente fala do templo, né? As pessoas que defendem que o templo não é a igreja, nessas horas elas se confundem. Nessas horas elas estão dizendo que o templo é a igreja. Um pé na igreja e um pé no mundo, para mim é uma coisa que não complicada. Você está com os dois pés no mundo ou está com os dois pés na igreja? Então, estar com os dois pés no mundo não quer dizer que você não possa ser uma pessoa boa, ter atitudes boas, ser generoso. Estar com dois pés na igreja não significa que você não possa falhar. Estar com dois pés na igreja não é que nós somos perfeitos, mas nós estamos com dois pés na igreja. Nós não queremos, nós não cobiçamos, nós não desejamos, não orbita na nossa vida essa coisa do mundo. Se bem que o mundo, o diabo, melhor falando, com as suas sutilezas, com os seus enganos, aí entra tudo isso na panela da nossa exegese, do nosso entendimento da palavra de Deus. O diabo pode se transmutar num anjo de luz para enganar. E se o Senhor disse isso, é porque tem enganado. Tem enganado. Então, por isso então que nós temos que estar mais firmados na verdade, na palavra de Deus, mais agarrados ao Senhor, mais cheios da presença de Deus. Então, eu pedi a Deus, e eu peço a Deus que Ele nos dê esse entendimento para todos nós nessa manhã, né? Ou pelo menos uma preocupação, preocupação santa, preocupação no sentido de desejar ou de se olhar, será que eu sou um adúltero? Será que eu tenho sido adúltero para com Deus? Às vezes, na nossa humanidade, nessa questão do nosso pensamento, pastor, você quer que eu te dê uma fórmula, mas como é que é a amizade com o mundo? Como é que é? Essas coisas, irmão, como o texto começou a nos ensinar, por isso que você não pode pensar as coisas da Bíblia, começa dizendo que as coisas estão dentro do nosso coração, as nossas inclinações. Se as minhas inclinações são só carnais, eu sou um carnal. A minha inclinação é só para isso, só para a coisa da carne, só para a coisa da carne. Eu não tenho aquelas inclinações para as coisas do alto, prazer nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Então isso dá tanto problema, atrapalha a vida de oração, pede, mas não recebe, a oração passa a ser uma coisa para essa pessoa que não adianta nada, porque ela está pedindo só para satisfazer os seus prazeres, os seus objetivos, a sua motivação, está totalmente errada, está totalmente distorcida. Então ele avança. Aí ele diz, versículo 5, ou vocês acham, está conversando, comigo, com você, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Interessante aqui o tempo do verbo. Ele fez habitar. Em que momento que Ele fez habitar? Sem entrar em questões teológicas, estudos teológicos e babá, Ele fez Ele entrar no dia que você abriu o seu coração para Cristo Jesus, no dia que você se converteu. Então, quem é um crente em Jesus tem o Espírito Santo.
eu creio, sempre que eu estou dirigindo e eu faço uma bobagem ou eu quero correr, sempre dispara dentro de mim uma questão de perigo. Sempre, espiritualmente, para mim é a mesma coisa. A gente está caminhando para fazer uma bobagem, a gente não está bem, a gente fica... É como se a pessoa estivesse dizendo assim, ei, não, vai, para, não dá. Mas a gente vai. Porque quando a gente vai e consegue, a adrenalina... Está pensando o quê? Sou mais eu? Está pensando que o meu Corsa é Corsa morto? É Corsa rápido? Não é Corsa rápido, é Corsa rápido. Então, aí ele diz, mas ele nos concede graça maior. Pô, você tem que prestar atenção, você tem que parar, porque eu também não sou suficiente para tudo, não. Eu também dou umas travadas aqui, né? Tem versículo que eu acho que eu vou, mas tem versículo que eu tenho que voltar, pensar, ler de novo. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Será que você está compreendendo alguma coisa? Será que você está entendendo alguma coisa disso aqui? Mas concede graça aos humildes. Então, o nó não é desatado, esse problema, por causa do nosso orgulho. Deus concede graça maior. Qual é a graça maior? De perdoar. Mas para você perdoar, para você restaurar, para você ser perdoado do adultério, você tem que ser humilde. Ô, esposa, eu queria te pedir perdão porque eu fiz umas coisas erradas aí. Sei, o que você fez? Não, é bom nem saber, eu quero que você me perdoe. Isso não funciona. Tem que falar. Tem que dizer do que você está arrependido. Ah, Senhor, me perdoa. Tu sabes que eu sou fraco. Em nome de Jesus, amém. Tu já sabes, Senhor, tu é Deus onisciente. Aleluia. A questão de ter que falar, não é porque Deus não é onisciente, porque falar, pedir, é uma questão de arrependimento, pessoal. Você precisa se arrepender. Quem não se arrepende não confessa o pecado. Quem não se arrepende de verdade, ele generaliza. Ele arma esse negócio todo, esse cenário todo bíblico. Deus é onisciente, não precisa, eu não concordo. Tá bom, siga seu caminho, vamos ver. Vamos ver qual é o fruto dessa sua postura. Vamos ver qual é o fruto desse seu orgulho, segundo o apóstolo está ensinando para a igreja. Então, estamos avançando, né, no texto para esse problema ser vencido. Portanto, submetam-se a Deus. Então, se você está sendo amigo do mundo e está entrando por esse caminho, você não está se submetendo a Deus e a sua palavra. Aí vem um chamado novamente para você, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, aqui no versículo 7 aparece o fomentador de tudo isso. Só no versículo 7. Então, por que eu fiquei pensando nisso? Submetam a Deus e resistam ao diabo. Porque o assunto todo é o mundo. A gente sabe, o mundo já é no diabo. É isso? Falei certo? O mundo já é no diabo. No maligno. É o mesmo bicho. Então, mas a gente, ele está falando isso para quem, irmãos? Para quem? Para a igreja? Por que você não falou assim para mim? Nessa manhã, ele está falando para você. Quando ele escreveu, ele falou para a igreja. Quando esse texto está sendo lido nessa manhã e compartilhado dessa forma, e nós tentando nos levar a raciocinar, a pensar, não só ouvir, engolir tudo. Amém? Aproximem-se de Deus. Veja, as palavras têm um peso, né? Para mim, o que ele está dizendo no versículo 8? Que eles estavam afastados de Deus, distantes de Deus. Era a igreja, era o seu povo. Então, se nós nos enquadramos aqui nessa narrativa em algum ponto,
a palavra continua sendo para mim e para você. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quem tem a mente dividida, sabe que tem a mente dividida. Ah, pastor, será que eu tenho a mente dividida? Se você chegasse para mim e me perguntasse isso, agora, ou no final do culto, ô bispo, você acha que eu tenho a mente dividida? Eu ia dizer para você assim, ô irmão, você tem a mente dividida? Eu ia perguntar para você, como eu vou saber isso? Você que sabe isso. Você sabe. Então, é melhor você dizer, Senhor, me ajuda com a minha mente dividida, com o meu coração, do que você tentar disfarçar. Eu tenho netos que estão crescendo e já estão aprendendo, por exemplo, a arte de ser sonso. Aí eu pergunto assim, mas quem ensina para essas crianças isso? Não, o quê? Então, querido, deixa de ser sonso. Deixa de ser sonso. Deixa de disfarçar o que... Poxa, Deus prometeu para você que Ele vai te perdoar, que Ele é um Deus de graça, se você se humilhar, se você confessar. Certas coisas nós sabemos. Por quê? Porque lá, naquele dia, Ele fez habitar em você o Espírito Santo. Ele pode estar lá, meio que escanteado, você despreza Ele, e Ele se recolhe, e Ele é sensível. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Você sabe como resiste o diabo? Sabe como resistir ao diabo? Está pensando? Se você está pensando, você não sabe. Quem é homem aqui? Você sabe, não tem que pensar muito. Será que eu sou homem? Já era, neném. Quem é mulher aí? Quem é cabra macho aí? Os pastores se entregaram, né? Só eles gritaram. Estão preocupados. E aí, irmão? Para onde que a gente vai? Nós estamos diante de Deus. Estamos na presença do nosso Deus. Estamos na presença da sua palavra. Estamos conduzindo a nossa mente, absorvendo, refletindo. Essa palavra está circulando na sua cabeça, nos seus pensamentos. Essas perguntas. Palavra de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Tu vê que a Bíblia já está preocupada com o coronavírus. Desculpe a piada horrível. Limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu publiquei esses 2 versículos na minha rede social. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você sabe, a nossa caminhada é uma caminhada de fé, de vitória, de bênção, somos mais do que vencedores. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo está verdade necessária. Um crente é uma pessoa alegre. O que Deus está dizendo é que nós é que temos que agir nessa direção.
Não está falando da tristeza dos problemas, não está falando da tristeza das perdas, não está falando dos problemas da vida, está falando da nossa vida espiritual, está falando do nosso relacionamento com Deus, né? Não pode levar tudo, aleluia, está tudo bem, não pode. Isso não tem a ver com a força da presença de Deus, alegria, tem a ver com o ler a Bíblia, tem a ver com ouvir a palavra de Deus, tem a ver com receber o conselho do Senhor. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não temos que fazer, é porque hoje a igreja, o mundo, não sei o quê, e tanta coisa falada. Aí você vai para Deus, você vai para a Bíblia, você vai estudar, você vai ler, você vai buscar o Senhor, Ele vai falar para você assim: entristeçam-se. Eu tenho que saber o tempo de chorar, o tempo de rir, há tempo para tudo. Então, me perdoem, às vezes as palavras, a gente não é muito habilidoso nas palavras, essa estupidez de achar que a vida espiritual é só está rindo a vida inteira. Onde está o equilíbrio, onde está outras coisas na nossa vida. Não, nós somos um povo alegre. Nós somos o povo que tem a presença de Deus. Nós somos, segundo lá o famoso livro, o povo mais feliz da terra. Amém, eu creio e eu sou. Mas a nossa vida, nós temos que nos olhar. Você tem que ler um versículo desse e falar assim: qual foi a última vez da minha vida? Se houve uma vez em que você se entristeceu. Se entristeceu com o quê? Com o seu adultério, com as coisas da sua vida, com essas coisas que a gente vê ao nosso redor. Isso aí é só um carnal. Isso aí, você não se entristece. Você não se entristece com um pastor que cai. Você não se entristece. Sabia? Aí você quer dar uma de espiritual nessa hora. Pelo amor de Deus, irmão. Precisa crescer um pouquinho. Ou talvez precisa crescer muito. Não é verdade? Entristeçam-se, lamentem. A gente adora o Salmo de Davi, mas a gente não imita Davi quando ele se entristeceu com o pecado do Saul, quando ele lamentou a morte do rei. Hein? Luto. Quantas coisas ele foi acusado? Pô, você está dando trégua para os caras que são teu inimigo. Os conselheiros dele falam assim: você está errado. E hoje é a mesma coisa. Tem sempre alguém querendo vingança, ter prazer. Não deve nem chamar o outro de tolo. Cuidado. Não é? Não deve se alegrar com o castigo. Você já leu isso na Bíblia? Bem feito. É bem feito para o problema dele. Suspende a colheita dele do que ele semeou. E você vai colher, porque você teve prazer na desgraça, na culpa, no juízo do errado. Como se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo. A Bíblia diz que Deus está vendo. Que Deus está ciente dessas coisas. Aí depois você vem na casa de Deus e pede misericórdia. Embora tenha a parábola sobre isso. Entristeçam-se, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aí ele segue. Ainda tem tempo? Tem. Deus é bom. Aí ele segue. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Ponto. Irmão, não falem mal uns dos outros. Você quer perguntar alguma coisa para Deus sobre isso? Você tem alguma pergunta? Você quer saber se tem algum parágrafo? Você quer saber se tem algum ponto que permitido lhe será? Será que tem algum depende? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Ponto. Ele acrescenta algumas coisas depois do ponto. Quem fala contra o seu irmão
ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Bom, a lei, o mandamento, aí a lei mosaica, não está na lei mosaica. A lei, para mim, para você, qual é a nossa lei? Qual é a nossa regra de fé? A Bíblia, a palavra do Senhor. A nossa lei é Tiago, capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2. Essa é a nossa orientação, essa é a nossa lei, no sentido de dar direção para nós, dar uma orientação para nós. Então, aí ele diz aqui, então essa palavra é para você cumprir, não é para você delatar quem não está cumprindo, como se Deus fosse um incompetente, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não conhecesse o coração daquele que errou miseravelmente, que pecou, que transgrediu. Quando você fala mal, ou a Bíblia diz que você está julgando, não é verdade? Você está se botando numa posição errada, porque o que você deve fazer com relação à lei é obedecer, é se submeter a ela. Mas aí como é que vai ser? Meu irmão, se eu não crer com todas as minhas forças que Deus é o Senhor desta igreja, eu vou morrer tentando ser o Deus da igreja, tentando ser o sabe-tudo da igreja. Não é? Então, segue aqui, mas já explicado, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Responda para Deus. Você deve responder isso para Deus. Quem é você? Deus está me perguntando. Quem é você? De ver o que você pode falar. Eu sou o crente mais espiritual, eu sou o pastor, eu sou o bispo. Quem é você para fazer isso? O que te dá esse direito, essa liberdade, essa sabedoria, essa autoridade para julgar? Diz aqui que só um é o legislador que orientou, que escreveu, e só um é o juiz. Ao invés disso, deveriam dizer, vocês nem sabem, 14, eu pulei aqui, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Como é que você pode dizer uma coisa assim? Você nem sabe o que vai acontecer com você amanhã. Cadê o bispo? Morreu, coitado, tão novo. Assim que é a vida. E tudo que você fala, foi-se. Né? Quem bebeu, bebeu. Você aproveita para me ouvir, viu, irmão? Minha morte está próxima. Já falei para você, eu vou viver só mais 36 anos, vou morrer com 100 anos, e quando eu chegar nos 90, você já não vai aproveitar nada que eu falo. Eu vou estar falando tudo trocado. Então, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E aí ele termina com um versículo que nós lemos, pensem nisto. Pensem nisto. Aí, se você ler o capítulo, pensar, vai ter mais sentido, mais claro o entendimento de quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você entende do que ele está falando. Não está falando de emprestar 20 reais para o irmão. Dar. Não está falando disso. Não está falando de trazer o quilo. Aliás, se você trouxe o quilo, lembrou-se, Deus abençoe você, Deus recompense você. Se você não lembrou, como eu não me lembrei, a Kátia não nos lembramos, traga logo mais. Não está falando disso. Está falando de ser íntegro, de amar a Deus em primeiro lugar, de se afastar da amizade do mundo. Mas bispo, como é que eu vou saber se eu sou amigo do mundo? Complicado.
Será que porque a minha roupa, o meu terno é não sei de onde, eu estou sendo amigo do mundo, é a roupa que eu uso? Como é que é? Complicado. Né? Como é que eu vou saber isso? Aqui, sempre dentro do coração, sempre aqui dentro. Você é que sabe. Você é que sabe o que prevalece quando você tem... essa revelação está sempre nas decisões, nas escolhas. Se eu sou amigo do mundo ou sou amigo de Deus, um caminho de discernir isso são as escolhas que eu faço. Tem a ver com as preferências que eu tenho. Tem a ver com essas coisas. Tem a ver com essas coisas. Quais são? Mas eu não posso. Todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são lícitas. Todas. Mas, todas as coisas me são lícitas, bom você entender isso, todas as coisas lícitas me são lícitas. Matar não é lícito. Todas as coisas me são lícitas. São as coisas que são lícitas, são as coisas que são legais, corretas, que não se traduzem numa transgressão da lei, né? A tua não sei o quê, começa com a minha, termina a sua, na minha. Como é que é esse negócio? Tem um versículo? Tem um versículo lá em Heresias 4, como é que é? A tua liberdade, né? É liberdade? A tua liberdade termina quando a minha começa. Então tem que respeitar um monte de coisa. Tem que respeitar. Então está tudo lícito. Agora, tem aí as coisas que não convêm. Por que não convém? Não convém porque o meu coração é amizade com Deus. Eu quero Deus, eu não quero amizade com o mundo. Me é lícito, mas não é muito conveniente. E por isso que eu acho que tem muita discussão. Tem que falar, eu sei que tem que falar, muitas coisas tem que falar mesmo, irmão. Muita coisa tem que ensinar mesmo. Mas eu estou procurando melhorar um pouquinho, porque durante muito tempo na minha vida, eu sempre ensinei acusando. Eu sempre ensinei cobrando. Isso não é a melhor maneira de ensinar, não. Né? Voz do que? Tem que falar. Tem que falar. Essa semana um pastor falou para mim, que chegou para alguém e falou assim, rapaz, você tem que fazer isso. Você tem que cortar isso da sua vida. E a pessoa foi e cortou e ficou uma bênção. Existem momentos que alguém precisa, não sei se você me entende isso, receber uma ordem. Quem é que pode dar uma ordem para você? Mesmo o burro velho. A sua mãe. A minha mãe está aqui, ó. Ainda bem que ela não está nem ouvindo bem o que eu estou falando, porque ela vai querer dar um monte de ordem em mim. Ela fez assim com a cabeça e está ouvindo, né? Então, a sua mãe dá uma palavra para você não sai daí, espera aí, é para sua mãe que está falando. Ela pode estar idosa, ela pode não ter, ela pode, mas ela é sua mãe. Então você deve saber quem está falando com você, quem está te dando um conselho. Né? Às vezes eu tenho que dizer coisas para as pessoas, eu digo assim, olha, meu irmão, qual o meu interesse? Qual o meu interesse de dizer para você uma coisa? Eu não tenho interesse que você viva bem. Pessoalmente, eu não tenho nenhum interesse. Eu digo para alguém assim, meu irmão, você faz assim, sai daí. Seu irmão, obrigado, bicho, vai fazer o que ele quiser, a minha vida não vai mudar. Não vai ter ingerência na minha vida, não vai ter, a não ser no meu coração de pastor, que vou me entristecer por ver uma pessoa sofrer que podia estar sendo vitoriosa. Não porque o meu conselho é o certo, o maior, é porque o meu conselho foi da Bíblia. Porque a minha tarefa foi dizer para ele aqui, olha, faça aqui, ó. Não é faz o que eu penso. Amém, irmãos? Então, nós estamos fazendo esse exercício hoje aqui, essa pregação diferente, essa maneira de andar num texto, porque nós vamos tomar ceia. Nós vamos nos aproximar dessa mesa. Eu, sinceramente, querido, eu não gostaria de ser recebido nessa ceia com uma palavra de adúltero.
adúltero. Você está aqui na minha mesa, mas você é mais amigo do mundo. Essa palavra tem que pesar na minha alma e na sua alma. A amizade do mundo se constitui em inimizade com Deus. Puxa vida. Mas ele dá graça. Miguel não fica assim. Miguel não fica deprê, não fica caído, não. Busque, sonhe, deseje, decida, se humilhe. Tudo isso para dizer que tem jeito, graças a Deus, tem jeito. Não da maneira que eu quero, que você quer, mas jeito de Deus, saída de Deus, solução de Deus, resposta de Deus. Tudo isso porque Deus nos ama. Amém? Vamos orar um pouco? Curve a cabeça e ore. Fale com Deus. Fale com Deus. Pense que você vai se aproximar da mesa. Pense nesse lugar que você está. Com certeza, quando o Senhor enviou essa palavra para o meu coração, quando eu li esse capítulo, quando eu comecei a meditar, claro que Deus estava falando comigo. Claro que Deus estava me apacentando. Claro. Fale com Deus. Não deixe que a música, nada, traga a sua atenção. Quero chamar os meus irmãos, nossos diáconos, que vão servir a ceia, os pastores. Fale com Deus. Não se preocupe com nada. Feche os seus olhos. Aproveita essa oportunidade. Esse momento, sabe, irmãos, que a gente chega na casa de Deus e somos tocados por Deus, é tão importante. Tão importante. Compete a cada um de nós perpetuar esse momento, reter esse momento, guardar esse momento no nosso coração, essa palavra. Às vezes as pessoas falam com pastores: pastor, a sua palavra mudou a minha vida, foi tão boa. Sei, e aí agora? Ore. Quem sabe? Você pode aproveitar esse momento para se humilhar. Você pode aproveitar esse momento para confessar. Você pode aproveitar esse momento para renunciar. Você sabe que a amizade com o mundo, às vezes, está personificada numa pessoa. Você sabe que a amizade com o mundo, às vezes, está personificado num primo, num parente, em alguém que é mau, que é mundano, que é corrupto. Meus irmãos, podem servir a ceia, por favor.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Vamos nos colocar de pé. É por causa da narrativa desse hino que nós estamos aqui. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Seu nome é acima de todo nome. O nosso Deus é inigualável, o nosso Deus é invencível. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer a Deus pelo pão. Aí onde você está, faça uma oração, você agradeça a Deus com as suas palavras. Você tem palavras para dizer a Deus. Você tem o que falar com Deus nessa hora. Porque foi Ele que te salvou, foi Ele que te libertou, foi Ele que te deu vida eterna, foi Ele que te convidou, que nos incluiu, foi Ele que abriu a porta dessa mesa para mim e para você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Pai. Nós podemos falar obrigado 1 milhão de vezes e vai ser tão ainda sem conseguirmos expressar toda a gratidão, todo o reconhecimento do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, ajuda-nos, fortalece-nos, ó Pai, que possamos crer, abraçar, nos submeter ao Senhor, rejeitar o diabo na nossa vida, enfrentá-lo com fé, com resistência, com não, com repreensão. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a entender que essa é uma responsabilidade que está com cada um de nós. O Senhor já nos deu o seu Espírito, o Senhor já nos deu a sua presença, já nos selou, já nos marcou. Ajuda-nos, ó Pai. Aumenta nosso discernimento, nosso entendimento da Tua palavra. Pai, que nós possamos de verdade nos alimentar desta palavra, absorver esta palavra, deixar ela agir, trabalhar no nosso coração, Pai. Sim, Pai, eu não quero nenhuma amizade com o mundo, nada que arremeta a um vínculo de prazer, de alegria, não, Senhor, Tu és o meu Deus. Tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Tu és fiel, Tu és poderoso. Obrigado por este pão partido, pela obra da cruz do Calvário, pela obra na cruz, se entregou, morreu, pela obra na minha vida, no meu coração, pela obra na minha vida no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, vamos comer do pão todos. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Pai. Amém, Pai, amém, Jesus. Amém, Pai. És invencível, é verdade, é verdade. Hoje pra sempre reinará. Reina na minha vida, Senhor. Teu é o reino. Reina no meu coração. Tu é a minha casa. glória. Acima de todo nome está. Pega o seu cálice e diga: Poderoso esse nome é. poderoso, Poderoso esse nome é. poderoso. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Pai, obrigado por esse cálice, pelo que ele é, pelo que ele representa. Obrigado.
pela paz, certeza, gratidão, que os meus pecados foram cancelados, perdoados, que eu fui lavado, redimido pelo sangue da cruz do Calvário. Aleluia. Somos o povo da cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Fortalece-nos todos na nossa fé, que estejamos prontos e preparados para aquele dia, aleluia, o dia da tua volta. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, vamos beber do cálice todos. Aleluia. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor nosso Deus. Ele é digno, Ele é inigualável. A Ele a honra, a glória. Pai, nós, como a cidade, o estado, o Brasil, muitas vezes o mundo sofre, nós também estamos sujeitos. Se nós queremos orar, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, no que se refere a mais esse vírus que está já ceifando a vida de tantas pessoas. O Pai, guarda a nossa nação, guarda, Pai, o teu povo. O Senhor é o único que pode nos guardar contra esses inimigos invisíveis, ó Pai. Dá para nós sabedoria, dá para nós um despertamento, para estarmos atentos e vigilantes, para sermos pessoas precavidas, cuidadosas, obedecendo a Tua palavra, o Teu conselho, que diz que nós devemos ter cuidado de nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso espírito, também com o nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode ocupar o seu lugar.